Pois é, os alunos da UFAL estão preocupados, essa aqui é a grande verdade. Sobre essa decisão, né, de retomada das aulas presenciais no ano que vem somente, nós vamos conversar a partir de agora, em tempo real, ao vivo, tá, pela internet, com o reitor da UFAL, o professor José Aldo Toniolo. Professor, muito bom dia, prazer nos receber, lhe receber aqui no BG, hein? Um prazer muito grande estar com vocês. Professor, afinal de contas, o que é que decidiu, motivou essa decisão de retomar somente as aulas presenciais no ano que vem? Perfeito. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, Thiago, é a diferença da Universidade Federal de Alagoas como maior instituição de ensino do Estado com relação a essa proposta que o governo do Estado está trazendo de retorno das atividades dos adultos. O governo do Estado, via de regra, rege uma situação de pessoas que moram no local e que estão definitivamente mapeadas aqui no estado de Alagoas. Na UFAL, a gente tem cerca de 26 mil estudantes, desses 6 mil são de outros estados e que a gente não tem domínio de como eles estão na situação da pandemia naqueles lugares. Então, a gente não pode colocar a UFAL no mesmo contexto do que se coloca aqui no estado de Alagoas. Eu tenho certeza absoluta que essa decisão do governo do estado foi uma decisão muito bem pensada e entendo que é até correta, até porque o governador e o secretário de Educação, o professor Fábio, estão muito bem amparados no comitê científico da região Nordeste, que tem cientistas de excelência. Mas, especificamente no caso da UFAL, essa decisão não pode ser aplicada diretamente por conta dessa peculiaridade de que a gente envolve muito trânsito de pessoas. Perfeito, tanto dentro do estado quanto do estado para cá, outros estados para cá. Ou seja, professor, mesmo diante realmente dos protocolos de segurança, ainda não se tem essa certeza de fato se isso será de fato cumprido, né, com a volta das aulas presenciais, é isso? E aí, Elcio, basta ver o que está acontecendo em alguns países, né? Nos Estados Unidos, lá em Nova York, cidades como Madrid, Paris, né? Voltando ao lockdown, né? E esse retorno é um retorno necessário. Os supermercados estão abertos, a farmácia está aberta, o boteco está aberto, e não pode ter aula. A aula é mais importante do que o boteco, né? Com todo respeito aos profissionais da área. Sem Nós dúvida. precisamos de educação, mas precisamos de fazer isso com muita segurança. Aí, Elcio, a UFAL determinou a criação de comissões para estudar isso especificamente. O retorno que a UFAL fez agora, no dia 3 de outubro, foi o não presencial. Certo. Mas a gente tem uma comissão tratando especificamente do retorno presencial para quando for seguro fazer esse retorno. Pois é, esse que é o X da questão, né, professor? Esse que é o X da questão. Para quando for seguro, a gente está lidando com um inimigo muito invisível, flexível, e a gente não tem ideia de quando é que isso de fato vai voltar a essa normalidade. Existe aí pelo menos alguma perspectiva diante desses estudos, desses acompanhamentos que vocês estão fazendo? Olha, eu tenho conversado com os especialistas lá da universidade e de outros estados, de fora do país, o tempo todo, e a gente tem acompanhado com o nosso comitê Covid na universidade e nessas comissões que foram criadas para isso, para acompanhar pelo Conselho Universitário, e a gente tem um sentimento de expectativa de retorno no primeiro semestre ainda de 2021, do retorno presencial, por conta não só da diminuição da transmissão, que felizmente aqui no estado de Alagoas já estamos numa situação mais confortável, mas também com a expectativa da vacina. Nós temos monitorado tudo e nós temos um termômetro excelente, viu, Tiago, que é o hospital universitário. A gente sabe quantos casos estão entrando lá. E isso dá uma dimensão de como a situação está no estado. Mas a gente não domina os estados vizinhos do interior. O Brasil é um continente e nós temos várias pandemias acontecendo simultaneamente. E a gente montou uma comissão para estudar isso, como está acontecendo em nível local, em nível nacional, em nível internacional, com especialistas, para fazer esse retorno de uma forma segura, preservando as vidas. Agora, professor, para finalizar, e o MEC, o que é que diz? O MEC entende também essa nossa preocupação, ao ponto em que ele já tinha uma portaria 5544 que autorizava até o dia 31 de dezembro
o ensino remoto. Isso. Mas ele acabou de postergar isso por mais 12 meses. Então, provavelmente, antes do retorno presencial no âmbito do MEC, a gente deve trabalhar com um sistema híbrido. Mas é bom dizer, viu, Tiago, que a gente já voltou a uma parte das atividades presenciais. Por exemplo, os nossos estágios, que são atividades essenciais, particularmente na área da saúde, os estudantes já estão em campo, já estão no hospital, nos postos de saúde. Então, esse retorno ele começa a ser flexibilizado. A gente volta agora pelo remoto, mas gradativamente a gente começa a fazer o retorno presencial, tanto do quadro técnico, do quadro docente, né, as atividades físicas presenciais, mas também as atividades didáticas. Estágios já estão funcionando. Gradativa e lentamente, pelo que entendi, o retorno, assim, em sua totalidade, vai depender realmente da chegada da vacina, sobretudo, né, professor? Lamentavelmente, né? É uma dependência fundamental. Agora, é importante a gente ter segurança para não ter que dar uma marcha ré desastrosa. Por exemplo, acabei de ver alguns índices de transmissão que estão acontecendo agora na França, que são superiores, Tiago, aos que tiveram na primeira onda. Isso é muito preocupante. Verdade. Daí a necessidade de ter muita segurança e muito conhecimento científico. Daí a importância da universidade, que nessa seara não parou não, viu? Está trabalhando a todo vapor. Professor, olha, quero lhe agradecer imensamente, tá? Transmita o nosso abraço a todos aí da Universidade Federal de Alagoas e dizer que estamos aqui sempre com a palavra-chave é parceria. Obrigado mais uma vez e vamos acompanhar, tá? E muito cuidado que a Covid está solta, viu? Com certeza, com certeza. Obrigado, professor. Obrigado. A Covid está solta, está fazendo realmente mais vítimas e esse exemplo que o professor Tonholi falou da Europa, é preciso que mais uma vez o Brasil... os cientistas, os gestores públicos tomem como exemplo e referência.